mais uma aula, né, tá? Acho que, se não me engano, é a 7ª, sobre o desenvolvimento da redação, né? E a gente vai fazer o mesmo procedimento, fazendo a correção e a análise dos desenvolvimentos de vocês. Tu lembra de tirar o print, Tiago? Esqueci de pedir antes de começar. Tirar o print e aí me enviar. Dá um toque quando terminar. Pronto. Sim, gente, vamos começar. O programa jornalístico da Rede Globo, fantástico, tem que ser maiúsculo, tá? E entre aspas, tá bom? Que fantástico é um substantivo, né, próprio, é o nome particular de um programa. Então, se vocês for apresentar o nome de um jornal, né, de um programa, tem que ser maiúsculo a primeira letra. Apresentou recentemente uma matéria voltada aos riscos dos jogos virtuais, como o Fortune Time, jogo do tigrinho. Eu não vi essa reportagem, depois eu vou olhar. Na qual a logista Ana relata que perdeu cerca de 200 mil reais na plataforma. Meu Deus. Semelhante à situação da usuária, aí tem crase, tá, gente? Semelhante a quê? A seleção, aí tem um artigo e uma preposição. Tem crase. Tiago, vai arrumando. Crase aí, fantástico, entre aspas, tá bom? Ó, se fosse domingo espetacular, também entre aspas, entendeu? Cadê? Semelhante à situação da usuária. Boa parte dos brasileiros também tem acento, tá bom? Tem sido afetados com os jogos online. Com os jogos online. É online, tá bom? Com os jogos online, sem o S. Agora, as teses. Isso ocorre devido a... Tem crase, tá bom? Sempre que vocês usarem a regência do devido a, pode colocar a crase. Devido a, tem crase. Devido à influência midiática, tese 1, né? Como também a negligência governamental, a tese 2. Logo, vírgula. Colocou os conectivos, gente, vírgula depois. Logo, porém, contudo, portanto, tá bom? Logo, são necessárias medidas para solucionar essa mácula. Muito bem, viu? Fantástico, faltou ainda o F maiúsculo. Está correta a introdução, realmente, o repertório chamou a atenção, né? Foi feito o uso correto do repertório, tem as teses, o arremate, está ótimo. Agora, a gente vai ver a influência midiática, como é que a influência midiática está impactando, né, nessa questão dos jogos online. Primeiramente, é o conectivo. É necessário ressaltar que a influência midiática tem sido um fator agravante para a prática dos jogos. Tópico frasal, tá? Certo. O ex-presidente dos Estados Unidos é maiúsculo, tá bom? Estados Unidos é um país, é um substantivo próprio, gente. Cuidado. Dos Estados Unidos é maiúsculo, o E e o U, na linha 2. Aí, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirma que as redes sociais estão turbinando alguns dos piores impulsos da humanidade. Repertório. Semelhante, né? Temos que concordar com ele, realmente. Semelhante ao pensamento de Obama, vírgula. Tá? Tem vírgula na linha 4. Imperceptível, é perceptível. Faltou o acentinho no E. Ó, gente, o raciocínio tá bom, o argumento tá bom. Muito cuidado, nosso cuidado maior com a... Depois de Obama, na linha 4. Depois de Obama, e semelhante ao pensamento de Obama, vírgula. Aí o E também tem o acento, que é o E mesmo, colocou o I.
ou é com som de I. É perceptível o quanto a sociedade brasileira tem sido alvo de propagandas enganosas, principalmente em relação aos jogos que são anunciados frequentemente por influenciadores, muito bem, nas plataformas digitais, nas quais os mesmos... agora nós vamos tirar os mesmos, porque ele é um pronome substantivo, ele não retoma, né? Não vamos usar os mesmos, pensando que retomou, que vai evitar repetição, não serve na redação como essa questão de evitar repetição, porque o mesmo vai funcionar como um pronome substantivo. Então, coloca assim, nos quais eles, tá? O pronome é do caso reto, na linha, apaga os mesmos, coloca eles. Nas quais eles mostram né? A gente já dá para dar, né? Raiva desses influenciadores, cantores, é porque eles estão recebendo por isso, né? Eles já são ricos, né? E aí ainda estão recebendo para influenciar a população a acreditar que realmente dá para ganhar, dá para faturar, né? E aí está conseguindo, né? Estão conseguindo e alarmando aí, né? Já tem muita gente falido mesmo, vendendo tudo, já tem gente doente, tomando remédio para compulsão, né? Porque ficou viciado no jogo. Então, assim, a mentalidade capitalista aí, né? Eles não pensam no mal que estão causando para a sociedade, né? Só pensam no benefício próprio, no ganho deles mesmos. Oi. Meu Deus. Meu Deus do céu, aí é uma máfia, viu? Aí é uma escola do crime, isso aí, não é? Hoje eu estava vendo os stories de Gustavo Lima, você já viu? Ele posta mais de 10 stories. É muito, né? Influenciando. É vários, né? Vários cantores, ator, né? Modelo, tá geral os famosos aí, né? Contribuindo para o mal. Sim, vamos lá. São fortemente influenciadores nas plataformas digitais, nas quais eles mostram uma vida de padrão elevado e prometem aos seus seguidores ganhos exagerados. Realmente é exagerado mesmo. Tem certas quantias que, né? É claro que na hora que mostra, a pessoa dá vontade de ir, né? Para ver se ganha também. No entanto, esses profissionais utilizam contas demos, contas demonstrativas, nas quais os vídeos são gravados e editados. Ponto. Tá bom? Aí agora a consequência. Aí o em é maiúsculo, tá bom? Em razão disso, vírgula. Lá no finalzinho, ajeitar aí. Que agora a gente vai dar a relação de consequência. Ponto, aí é maiúsculo, em, e vírgula depois de disso. Em razão disso, vírgula, acabam influenciando pessoas a fazerem depósitos e jogarem. No entanto, esses indivíduos, na maioria das vezes, acabam perdendo o valor investido. Então, não vai ser o no entanto, pode colocar só assim, o que faz com que, tá? Vírgula, e o que faz com que, aí é a proporção que acontece, né? Depois que a pessoa realiza o depósito para jogar. O que faz com que esses indivíduos, vírgula, na maioria das vezes, vírgula, acabem
acabem perdendo o valor investido no aplicativo. E assim, separado por vírgula, tá? E assim, vírgula, comprometendo suas vidas. Comprometem, tá? Comprometem suas vidas financeiras. Já estava bom até aí, ficou bem completo. Agora, só cuidado quando for passar para a folha de redação, realmente está bem explicado, aí tem muito argumento. Tá bom? Só vamos fazer cuidado para caber na folha. Tá? Eu não sei se quem fez como é a letra, eu ainda não conheço a letra de vocês, não, porque vocês, né, só estão mandando agora, por enquanto, digitado. Desse modo, vírgula, são necessárias medidas para solucionar o viés. Pronto, ficou bom o desenvolvimento, né? Tá bem informado aí sobre o jogo. Ficou bom. Agora nós vamos ver a causa negligência do governo. Outro sim, vírgula. A negligência governamental, pode subir mais, também tem sido fundamental para que a prática de jogos ilegais esteja cada vez mais crescente. Tópico frasal, né? Retomou a tese, que foi a negligência do governo. Agora, o repertório. Para o pensador Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce livre, mas boa parte se encontra acorrentado. Repertório. Assim como afirma o autor, os produtivos, né? Muitos brasileiros encontram-se, falta o hífen, tá? Encontram-se, tem a partícula passivadora do hífen. Encontram-se presos em vírgula. Não, vírgula não, tem crase em as próprias. Encontram-se, tem o hífen, que é o tracinho. Aí, tá repetido de novo embaixo, né? Encontram-se. Muitos brasileiros estão presos às próprias. Gente, nós temos que evitar a repetição na mesma língua em linhas consecutivas. Estão presos às próprias preocupações, vírgula, como as dificuldades diárias de arcar com as suas necessidades financeiras básicas, vírgula. A exemplo, vírgula, a exemplo da alimentação. Tendo em vista que o salário mínimo tá? Sempre colocar o quando tiver o sentido de colocar o acento, porque sem o acento fica aí. Aí fica assim, o salário mínimo insuficiente, aí fica sem sentido para tais despesas. Aí o nesse sentido é maiúsculo, que é outro período, o N, e tem vírgula depois de sentido. Nesse sentido, vírgula, boa parte dos indivíduos acabam recorrendo a jogos online. Isso ocorre devido a propagandas enganosas expostas nas redes sociais, sendo que não existem políticas. Que eu estou percebendo aqui. Nesse 2 aqui, né, é um problema que eu estou percebendo em vários. Vocês estão fazendo melhor o desenvolvimento 1, né? Aí, quando chega no 2, dá uma deslizada, né? Mesmo que pontual. O certo aqui, o aluno tem que mostrar como é que o governo tem culpa nessa questão dos jogos online. Né? Será que ele está defendendo a legalização ou não? Eu ainda não vi fala do presidente sobre esses jogos, que eu estou pouco tendo tempo de estar em rede social. Mas nós vamos dar uma organizada bem aqui, ó. Quando fala lá embaixo, existem políticas públicas, não existem políticas públicas eficazes. Essa parte aqui, ela tem que voltar lá para o começo do embasamento. Na hora que você culpar o governo, aí você já diz logo, né? Que por que é que o governo é culpado, né? Visto que, né, o governo não cria políticas públicas eficazes, né? A gente tem que destrinchar a tese. Deixa eu ver bem aqui onde é que a gente coloca. Muitos brasileiros estão presos às próprias preocupações. Depois de autor, pode colocar aí, ó. Visto que o governo, aí pode colocar, visto que, pode até copiar e colar logo, aí acrescenta depois.
Copia e cola do não, sendo que não é. Não. Aí coloca lá depois de autor. Não, peraí. Muitos brasileiros estão presos às próprias preocupações. Não. Assim como afirma o autor. Peraí. Esse repertório ele não está bem combinando com a negligência do governo, não. O que vocês acham? O homem nasce livre. Gente, tem que combinar, porque assim, se não combinar, aí fica difícil na hora de fazer a crítica. O homem nasce livre, mas por toda parte se encontra acorrentado, né? Quer dizer, tem aquelas tentações, ele nasceu sem pecado, né? Sem maldade. Adquiriu um certo hábito, um certo comportamento errado, né? Devido à interação, né? A vida diária e tudo. Mas, assim, combinou muito com a negligência do governo, não. Acho que seria bom aí, porque se a gente for refazer, vai demorar. Colocar uma observação, tipo assim, mudar o repertório. Tem o Thomas Hobbes, né? Que ele diz que é dever do Estado proporcionar meios que beneficiem toda a coletividade. Fica até mais fácil. Aí você vai dizer, entretanto, a ideia do autor não se efetiva no atual cenário brasileiro, aí visto que, aí pode usar, esse desenvolvimento ele só precisa estar organizado no lugar certo. Mudar o repertório, né, para eu não sei se quem fez essa redação está aqui agora, mas que eu não lembro, que eu já recebi todas, várias, aí eu já fui mandando, né? Mas quem fez, ó, vai colocar um repertório que culpe o governo, tá? Que fale na omissão do Estado. E aí depois vai fazer os produtivos, aí pode pegar o argumento lá do final, não cria políticas públicas eficazes para fiscalizar, entendeu? Aí coloca. E aí tá bom essa parte aí, né? Porque o brasileiro, ele tá acostumado a viver mal, gente. O salário mínimo mesmo é escasso, não supre as despesas. Então, ele tá ali, vendo várias pessoas ganhando num jogo. A tentação é grande, né? Eu confesso, a gente dá vontade, só que eu sou péssima em jogo, Deus me livre, né? Se eu fosse tentar, eu digo que tinha perdido tudo também. Muito dinheiro, né? Então, a gente vive mesmo, a tentação é grande porque os recursos financeiros é muito escasso, né? Então, ficou bom. Os argumentos que estão tá aí nesse desenvolvimento, tá bom. O que é que está faltando é organizar no lugar certo, tá bom? Então, quem tiver feito, refaça e manda de novo o 1, tá ótimo. Só o 2 organizar direitinho, tá bom? Pronto, pode passar aí para a próxima. Os impactos do lixo ao meio ambiente. Vamos lá, passa aí. O filósofo alemão Hans Jonas afirmou em seu livro, princípio é maiúsculo, gente, o nome do livro, a primeira letra, tá? O princípio, agora eu não lembro se é o princípio ou só é princípio da responsabilidade. Porque se for o princípio, aí tem que ser o O maiúsculo e princípio é minúsculo mesmo, tá bom? É maiúsculo o P, se não tiver o O. Que, devido às ações antrópicas, o ser humano caminha rumo à autodestruição. Tem crase aí. Então, aí é o repertório de embasamento. Esse pensamento está atrelado ao contexto atual, visto que os impactos do lixo ao meio ambiente é uma problemática que gera preocupações a nível global. Então, foi feito corretamente os produtivos do repertório com a apresentação do tema. Pronto. Agora nós vamos ver as causas do problema. Tal apreensão é decorrente das destruições causadas pelas enchentes, vírgula, bem como a tese 2, o aumento do efeito estufa. Tese 2, né? Por isso, é preciso pensar em ações que possam amenizar esse revés. Ficou sem sentido. É preciso pensar em ações que possam amenizar esse revés. Gente, aí a falta de uma palavrinha
corretor percebe, preenche, ele vai tirar ponto de vocês. Então, cuidado, vamos ler, reler depois, tal. Aqui foi só uma pequena falta de atenção. Coloca aí o pronome relativo que depois de ações. Pensar em ações que possam. Que possam amenizar esse revés. Agora, vamos ver aí como o participante colocou as teses, né? Enchentes e o aquecimento global. Diante desse cenário, operador argumentativo, correto, vale destacar os desastres ocorridos devido às inundações como resultantes da problemática. Tópico frasal. Em abril de 2024, o estado do Rio Grande do Sul foi assolado por uma trágica por uma tragédia ocasionada pelos altos índices de chuva. Repertório. É válido ressaltar que foram diversos descasos que acarretaram nesse acidente. Todavia, um dos contribuintes para esse problema. Gente, o todavia, o conquanto, vocês só vão usar quando tiver a quebra de expectativa aí. Então, aí não está tendo. Eu vou só fazer o acréscimo dos fatores que contribuiu, então não é o todavia que eu vou usar. Né? Deixa eu ver bem aqui. Diversos desses casos acarretaram, fica melhor esse acidente. Como a questão do lixo. Pode apagar do todavia até para esse. Até problema. Aí coloca só, até foi. Aí coloca só assim, como a questão, aí já tem aí, né? Como a questão do lixo. Apaga aí do todavia até problema. Do todavia até problema. Acarretaram nesse acidente. Apaga o foi também. Aí coloca como a questão do lixo. Como a questão do lixo. Que são agravantes em casos de... Não, tira o são e coloca que está no singular. Que representa que representa tira o S também, um agravante em casos de enchentes, pois causa, sem o M, o entupimento de bueiros, vírgula, pois causa o entupimento de bueiros, vírgula, evitando que a água escorra para outros locais. Por consequência, a água fica concentrada nos centros urbanos e causa destruições de casas, estabelecimentos comerciais e mortes em larga escala de pessoas e animais. Pronto. Ficou bom, né? Então, a enchente, ela atribuiu o tópico frasal, né, as enchentes, e ela mostra a causa, né, dessas enchentes, que é a ação antrópica humana, né, como o descarte incorreto do lixo, né, e aí, realmente a água não vai ter como escoar direito, né, e aí tem também a consequência, né, que ela citou direitinho, a consequência que essa concentração, né, dela nos centros urbanos vai destruir, né? A gente vê como ocorreu no Rio Grande do Sul, colocou um exemplo aí da hora, né, que é o Rio Grande do Sul, e realmente o prejuízo é grande, né? E a morte também de pessoas, de animais, como a gente viu, né, vários cachorrinhos mortos, né, boiando lá na água, resgate, né, são cenas bem fortes, né, bem impactante mesmo. Então, ficou bom esse desenvolvimento.
Logo, vírgula, enquanto a problemática estiver em ascensão, acarretará em danos irreparáveis. Esse logo é lá depois de animais, tá bom? Não precisa separar. Não sei se foi aí na hora de colocar, ou se já, depois eu vou conferir se já me veio assim. Não precisa dar o espaço, o logo nem parágrafo, o logo ele é na frente de animais. É tudo junto, gente. É 4 períodos, tudo junto. Você vai separar só por ponto seguido. Pronto. Agora vamos ver o desenvolvimento 2, que é. Deixa eu ver bem aqui. Volta lá na introdução, eu esqueci da tese 2. Acho que foi o efeito estufa, se eu não me engano. Só confere. Aham, pronto. O aumento do efeito estufa, que é né? Vamos ver o motivo aqui, o efeito estufa. Em julho de 2023. Não, primeiro é o tópico frasal, né? Do jeito que vocês fazem o 1, gente, vocês vão fazer o 2 também. Cuidado com a deslizada no 2. Ó, a tese não foi aquecimento global? Aí agora é só colocar. Outrocinho, ademais, é válido mencionar o efeito estufa como outra causa ou como agravando o problema. Entendeu? Vamos lá, Tiago, digita aí um tópico frasal. Gente, é a mesma estrutura. Vocês fizeram o 1, a estrutura do 2 é a mesma, só vai mudar o argumento, tá bom? Vamos parar com essa deslizada. O 1 e o 2 é tudo que tem, é igual o filho. O que eu dou para um filho tem que dar para o outro, né? Não pode só um receber o dor, não. Tem que ser o mesmo tratamento. Então, vocês também vão fazer assim: o desenvolvimento é os 2 com os mesmos elementos. Não, aí é no início, Tiago. Tu tá fazendo é uma marca de autoria onde já tem. É um tópico frasal, gente. Ó, o tópico frasal do 1 tem que ter no 2 também. Então, digita aí, eu trouxe. Vai lá. Outro sim. Muita atenção. O repertório ele vai vir depois do tópico frasal, gente. Vai lá. Aí. Outro sim, vírgula. É válido mencionar que o efeito estufa, ou então o efeito estufa, também precisa ser considerado. Também precisa ser considerado. Que o efeito estufa, também precisa ser considerado. Tópico frasal. Pronto, agora sim vem o repertório. Ó, se fosse lá no Enem, vocês iriam perder ponto lá na competência 3, tá bom? Por quê? Faltou aqui um elemento da estrutura, não tem tópico frasal. Perde ponto na 3, gente. Então, vamos colocar todos os elementos que tem que ter na estrutura. Em julho de 2023, aqui é o repertório, né? A Organização das Nações Unidas, ONU, ela colocou ela ou ele, né? Eu digo ela, nem sei. Foi colocado direitinho a sigla. Eu tenho uma apostila só com sigla, tomara que dê tempo a gente ver. Vocês colocaram uma sigla, por exemplo, IBGE, aí vocês colocam primeiro, do jeito que foi feito aí, tá correto. Coloca o nome por extenso e depois entre parênteses, tá? Se for IBGE, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, parêntese, IBGE, tá bom? De acordo com, se só tivesse ONU, já era um desvio, porque ela não mencionou nenhuma vez antes. Aí agora, se for falar de novo de Organização das Nações Unidas, não precisa mais fazer por extenso, aí pode colocar só ONU, uma vez que já foi mencionada antes, tá? Se fosse colocar de novo. A Organização das Nações Unidas, ONU, declarou que as altas temperaturas alcançadas naquele mês indicaram que o planeta passou da fase de aquecimento global para o de ebulição global. Repertório. Desse modo, observa-se que a decomposição dos resíduos no lixão configura-se
E nesse caso aí tem que ter ó, sempre que chegar na translineação, lá no fim da sílaba, que vocês colocam a palavra que tem hífen, vocês têm que duplicar o hífen, entendeu? Ó, se fosse bem-estar e tivesse o bem, né, colocar o hífen, aí o outro hífen atrás. Então, ó, tu vai ter que colocar outro hífen, Tiago, porque configura é o tracinho que chegou no fim da linha. E aí eu vou colocar o hífen que tem depois do cia, então fica aí duplicado. Tem isso aí também, que você esquecer disso, aí já erra na competência 1. Como um fator que contribuiu para a evolução do quadro climático global, visto que esse processo libera o gás metano. Então, aqui está já a relação de causa, né? Por que é tão impactante o aumento do efeito estufa? Porque ele libera o gás metano, que afeta diretamente o ambiente atmosférico. Portanto, medidas devem ser adotadas para reverter esse quadro. Pronto, pode passar. Vamos para outra. Deixa eu ver se essa aqui. Na série sul-coreana, de 6, os personagens submetem-se a um jogo mortal para ganhar um prêmio milionário, a fim de pagar boa parte de suas dívidas pessoais. Repertório. Para além da ficção, a questão da escalada do endividamento no Brasil é um passo alarmante. Apresentação do tema, né, com o uso produtivo do repertório. Visto que diversos brasileiros trabalham exclusivamente, na maioria dos casos, para pagar suas dívidas mensais. Tal problemática é ocasionada, teses, devido ao contexto histórico brasileiro. Então, tese 1 foi o contexto histórico brasileiro e o capitalismo, tese 2. Por isso, vírgula, gente, não esquecer da vírgula após os conectivos. É necessário pensar em ações que possam amenizar esse revés. Então, aí faltou uma vírgula só, né? O corretor desatento, ele passa, nem vê. Por isso, vírgula. Pronto. Agora vamos lá para o D1. Então, vamos ver tese 1, né, contexto histórico. Diante desse cenário, que é o operador argumentativo, não pode faltar, vale destacar o contexto histórico como agravante do aumento do endividamento no Brasil. Repertório, tá bom? Por muito tempo, a nação verde e amarela foi colônia de exploração para Portugal, muito bem. E as atividades econômicas desenvolvidas em território brasileiro tinham como finalidade gerar lucros para a nação lusíada, para pagar suas dívidas em outros países. Né? Então, ficou muito bom essa parte. O contexto histórico é quando é uma tese bem coringa, é quando você vai atribuir o tema atual a algum momento que o Brasil viveu, né? Então dá bem certo. Se a gente fosse falar de racismo, podia colocar o período histórico, o legado histórico, né? Falar que mesmo, né? A gente incorpora práticas vivenciadas ao longo das gerações, mesmo a gente não ter vivido, né? Na época da escravidão dos negros, mas os indivíduos vão incorporando essas práticas racistas. Então, essa questão aí, ela é antiga, né? Essa questão do endividamento, ela é antiga, né? Então, vem desde a época que o Brasil foi colônia de Portugal. Nesse sentido, surgiu a nação, surgiu a República Federativa do Brasil, trazendo consigo dívidas de um passado colonial, e a sociedade, consequentemente, constitui-se dentro desses parâmetros e estereótipos de uma cultura brasileira endividada. Né? Então, é dívida que não acaba, né? Nunca. Ficou muito boa essa tese, né? E bem feita aí a argumentação. Logo, marco de autoria. São necessários meios que rompam com esses fatores enraizados. Muito bem, enraizado, né, desde o contexto histórico.
Muito bem, gente. Fico muito feliz aí. Vocês estão quase errando quase nada. Pode passar. Também acho que hoje é a 7ª aula, né? Se eu não me engano. Acho que nunca eu passei tanto tempo no desenvolvimento, mas o foco mesmo era esse. O que importa é a qualidade, é vocês aprenderem. Não adiantava passar para outro conteúdo, né? Só jogando e vocês não terem absorvido. Pronto. Ademais, outro motivo para a progressão do problema é o modo de produção capitalista. A tese 2, né? O capitalismo, muito bem. O filósofo Karl Marx afirmou que o capitalismo não era sustentável e arruinaria a si mesmo, assim como a sociedade. Gente, o Karl Marx, ele fala tanto desse sistema, né? É muito bom, acho que vocês estudaram muito ele, né, em sociologia. Tem outro repertório que ele diz assim, o sistema capitalista visa somente o lucro, e assim ignora os efeitos negativos causados por essa busca excessiva pelo capital. Tudo isso é ele que diz, né? Ele tem muitas citações sobre o capitalismo. Pronto. Tal afirmação pode ser observada no cotidiano, uma vez que o capitalismo incentiva o consumismo exacerbado de produtos que não são de suma importância para os indivíduos e que, por conseguinte, então a causa aí, o capitalismo, né, vai nos influenciar a comprar. Qual é a consequência? Eu comprei, né, em excesso o que eu não precisava, então promove o endividamento dos brasileiros. Consequência aí bem sucinta, né? O corretor não vai ter como discordar do argumento dele, né? Ele vai aí concordar com tudo que ele está lendo. Assim, marca de autoria, ainda fez aqui uma marca de autoria, gente, uma das melhores que tem, que é por inversão sintática. Então, eu peço que vocês já deixem uma, ou no D1 ou no D2, por inversão sintática, tá bom? Enquanto o capitalismo se mantiver corrente, os altos índices de dívidas perpetuarão. Maravilha, viu? Parabéns aí, tô amando aí os desenvolvimentos. Pode passar. Adorei mesmo. Vai salvando esse arquivo. Pronto, gente, mais uma. Policarpo Quaresma. Personagem de Lima Barreto, da literatura aqui, né? É um personagem brasileiro muito conhecido por sua dedicação à pátria. Ó, se vocês forem fazer uma redação sobre o nacionalismo, é maravilhoso esse repertório aí, né? O Policarpo era, assim, nacionalista, né? Apaixonado pelo seu país, né? Pela sua pátria e ao meio ambiente. Entretanto, né? Na maioria no cenário atual, a gente não é como o Policarpo, né? Muito bem, foi feito aí, já estou vendo o uso produtivo correto. Entretanto, na prática, a sociedade mundial age de maneira antagônica, muito bem, antagônica quer dizer contrária, né, ao Policarpo, age de maneira antagônica ao personagem, visto que os impactos do lixo no meio ambiente têm se tornado um problema para o desenvolvimento sustentável. Muito bem, o uso produtivo do repertório com a apresentação do tema. Neste prisma, destacam-se 2 importantes aspectos. Descarte indevido de resíduos, tese 1, no ecossistema, e o aquecimento global. Aí, aquecimento global pode ser minúsculo, o A, tá bom? E o aquecimento global. Pode passar. O aquecimento global. Pronto. Em primeira análise, deixa eu ver, vale ressaltar. Gente, esse é em primeira análise. Tem ano que a banca considera ele como operador, tem ano que não, né? Eu até sugiro vocês colocar outro, a não ser quando começar o treinamento de corretor, né? Eu vou perguntar em agosto, de agosto para setembro, quando começar, se vai poder usar. Porque se não puder, aí você já não conta. Se usou ele, não conta que é operador argumentativo.
Então, para não ter dúvida, vamos colocar logo mesmo nesse sentido, ou sob essa lógica, diante desse cenário, entendeu? Mas deixa ele aí, que eu ainda vou me informar se vai valer, né? Vamos lá. Em primeira análise, vale ressaltar, ano atrasado não consideraram, em primeira análise como operador argumentativo. Eu borrei logo da apostila que eu tinha colocado no ano de 2022. Que o descarte indevido de resíduos representa um dos maiores desafios ambientais da atualidade, tópico frasal, né? Então, aqui o aluno trouxe de novo a tese 1 dele, né, que é o descarte indevido de resíduos. Consoante Jonas, filósofo alemão, os indivíduos devem agir de maneira correta para garantir a permanência da vida humana na Terra. Esse repertório aqui do Jonas, né, ele lhe salva. É um repertório que se encaixa em qualquer tema. Tá bom? É coringa ele. Contudo, né, tá correto, porque a gente não tá fazendo que nem Jonas, agindo correto, né? A sociedade age de maneira contrária ao que é abordado por Jonas, visto que não tem vírgula depois do visto que. A vírgula é antes dos conectivos de causa, tá bom? Você nem usa depois de já que, nem de visto que, nem de dado que, nem de haja vista que, tá? Vocês usam antes. Tá certo a vírgula depois de Jonas. Só tem que apagar depois de visto que. Viu? Visto que o descarte de resíduos é com R minúsculo mesmo, tá bom? De resíduos plásticos, eletrônicos e orgânicos são frequentemente despejados de forma inadequada. Ó, gente, ó, então tá destrinchando corretamente. Se eu falei que a tese, que a causa é descarte incorreto, é quando a população joga, né, o lixo no lugar errado. Então, aqui ele está explicando direitinho. Quando ele ainda exemplifica, ó, resíduos, plástico, ainda mais o plástico, que é um material que demora muito para se decompor, né? Eletrônicos, principalmente, né? E orgânicos. Então, ele ainda mostra os exemplos, né, muito bem, aí, de materiais que são jogados inadequadamente na natureza, causando, agora vai a consequência, causando sérios danos aos ecossistemas terrestres e aquáticos, né? Vamos pensar nos peixes, né? Quando eles morrem sufocados com o plástico, né, na boca. Esse comportamento é reflexo de uma falta de conscientização ambiental e de políticas públicas ineficazes. Tá correto. Uhum. Muito bem. Tá ótimo. Pode passar. Vocês já podem dar aula aí, ensinando a fazer o desenvolvimento. Já aprenderam. Vamos para 2, só. A emissão de gases. Volta lá na introdução, eu esqueci a tese 2. Era mesmo a emissão de gases? Volta lá. Tem que estar conferindo, gente, que isso aqui, se não for, é um prejuízo na nota. Descarte indevido e o aquecimento global. Volta lá, agora vai lá. Pronto. À vista disso, a emissão de gases de efeito estufa ainda é um problema que persiste, corroborando com o aquecimento global. Pronto, muito bem. Conforme o sociólogo austro-americano Peter Berger, está certo esse pronúncia, toda realidade social é produto de uma... Não conhecia esse repertório. Toda realidade social é produto de uma construção humana. Logo, ao relacionar o panorama atual com as condutas sociais, vê-se que os impactos do lixo no meio ambiente se tornou um fato frequente no país, sendo uma consequência direta das irresponsabilidades dos indivíduos, sobretudo do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que não resolve a questão. O que eu aconselho? Deixe IBAMA para onde? Lá para a conclusão, não? Vocês podem chamar o IBAMA para fiscalizar, né? Seria um ótimo agente. Mas aí não está cabendo bem porque já tem o repertório, né?
O aquecimento global exige um esforço coletivo e global, que ainda está longe de ser plenamente alcançado, devido a interesses econômicos e políticos conflitantes. Espera aí. Se tornou um fato frequente. Os recursos naturais, que não resolve. O que vocês acharam? Mas acho que vamos deixar IBAMA aí mesmo, né? Que aí vamos considerar que o aluno, né, está fazendo a crítica, né, que o IBAMA não resolve a questão. Pode deixar. O aquecimento é minúsculo esse O. O aquecimento global exige um esforço coletivo e global, algo que ainda está longe de ser plenamente alcançado, realmente, devido a interesses econômicos e políticos complicados. Pode deixar. Pronto. Pode passar. Vamos ver outro. Os perigos associados aos jogos de azar. Vou ver se... Pronto, gente. Vamos lá. Tema aí do momento, né? Bombando. Em 2020, Steven Benten, um jovem holandês, roubou milhares de euros de sua família para manter seu vício em apostas online. Nossa, esse aqui foi pesado, hein? De maneira análoga ao caso de Sven, no Brasil, vários adultos e jovens encontram-se endividados. Então, aqui foi feito, né, o uso produtivo do repertório, apresentando o tema, devido aos danos associados a jogos de azar. Tema, viu? Agora, as teses. Isso acontece graças à influência midiática, tese 1, e a problemas psicológicos, tese 2. Dessa maneira, o imbróglio precisa ser resolvido. Arremate. Vamos para o D1. Sob esse viés operador argumentativo, é imperativo ressaltar a influência midiática como promotora do problema. Tópico frasal. Reapresentou a tese, né, gente? Influência da mídia. Eita, tô vendo aqui o nome do famosão aqui, né, gente? Nos últimos dias, tô pegando trauma quando eu vejo a foto desse jogo aqui. Nos últimos dias, o popular jogo do Tigrinho tem sido divulgado por inúmeros influenciadores digitais. Repertório. Nesse sentido, os métodos de divulgação usados em jogos de azar são gatilhos para muitos brasileiros começarem a apostar, realmente. Já que, na maioria das vezes, vírgula, tá? Os anúncios são realizados com promessas enganadoras, muito bem, de melhoria financeira. É por isso que nos influencia, né? É muito tentador. Eu vi fulano apostando R$ 1.000, ganhando R$ 1.000, R$ 500. É muito tentador, né? Então, ficou muito bom aqui a crítica, aqui o argumento. Isso causa o empobrecimento da população. Muito bem, ela vai apostar querendo ganhar, mas faz é perder, né? Então, muitas vezes ela não tem aquele dinheiro que perdeu. E aí, o que a coitada da pessoa vai fazer? Vender o carro, ou vender a moto, ou vender um terreno, ou vender a casa, né? Porque se a dívida for grande, é triste, né? Desse modo, vírgula, a persuasão da mídia aumenta os danos gerados por cassinos online. Muito bem. Não, a mídia é o pior aqui, né? Porque onde você abre história, tem influenciador, né? Tem pessoas mostrando os ganhos, né? Então, ficou maravilhoso esse desenvolvimento. Não tem nada, só uma vírgula depois de vezes e pronto, né? 5 minutos, vamos ver se dá tempo 2, o desenvolvimento 2, colocar aí. Colocar aí no desenvolvimento 2. Outro sim, é necessário frisar
Cadê? Deixa eu ver bem aqui. É necessário frisar, em segundo plano, que a persistência do impasse deve-se... Ó, gente, aqui aconteceu a mesma coisa, ó. Cadê bem aqui? Ah, não. Não, tá certo. Deve-se ao desenvolvimento de problemas psicológicos. Tópico frasal. Retomada da tese 2. Segundo o filósofo Blaise, não sei nem se está certa a pronúncia, Blaise Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Repertório. Isso se aplica perfeitamente aos jogos de azar online, visto que os jogadores continuam a apostar compulsivamente. Muito bem, né? Compulsivamente. Mesmo sabendo... Eita, acho que não vai dar tempo, não. Tiago, desliga bem aí para a gente voltar para o segundo tempo. Não vai dar tempo, acho que não dá tempo. Aí nós vamos